Olá pessoal, boa noite. Se vocês estiverem me ouvindo aí direitinho, vocês dão um ok por favor. Eu já vou convidar aqui o professor Helder para entrar aqui com a gente. Só um minuto. Tô dando ele aqui. Boa noite, Oi, professor Thiago. Helder. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você me ouve direitinho aí? Sim, Tá, também tô te ouvindo. Pessoal, tá ouvindo o professor Helder aí? Dá um ok para mim, por favor. Acredito que deve estar, porque eu pedi para. Pessoal, se puder mandar para mim um ok aí, para a gente saber, Iris, principalmente a Iris, que acabou de entrar, minha aluna, e que é blogueirinha, entende dessas tecnologias, né, Iris? Dá um ok aí para saber se está me ouvindo e se está ouvindo o professor Helder. Ah, deram o ok lá. Então tá tudo ok aqui. Vamos começar então, né, professor Helder? sim. Tá. Queria te agradecer, né, primeiro, por aceitar o convite aí do curso de administração. A gente está ao vivo aí no Instagram pela página do curso de administração da Faculdade de Nova Serrana, nossa querida fãs. E a gente vai começar aí algumas sessões de lives para o pessoal. E então eu queria te agradecer aí, né, pela sua presença, por ter aceitado o convite, por vir bater um papo com a gente sobre esse assunto tão importante nesse momento. E agradecer o pessoal também que está entrando aí, né? Pela presença. Eu tenho acompanhado aí o pessoal na página. A gente tem aluno, Helder, mas também tem ex-alunos, tem profissionais de Nova Serrana, profissionais de outra cidade que está seguindo a página, então provavelmente está acompanhando a gente também. Professores da faculdade, então já está com um grupo bem, vamos dizer, genérico aí, né? Então vai ser bom bate-papo, acho que está todo mundo interessado aí. Seja bem-vindo. E aí, se você puder começar falando para o pessoal, né, sobre sua formação acadêmica, falar também da sua atuação profissional, se apresenta aí para o pessoal, por favor. Pessoal, boa noite. Professor Thiago, te parabenizo pela iniciativa, né? O curso de administração vai começar essa semana aí com várias lives, né? Com o motivo e o propósito de trazer informação, né? E uma informação atualizada, né? Isso. Pois bem, aqueles que não foram meus alunos, né, que não me conhecem, meu nome é Helder Mendonça, eu sou professor, sou diretor da PAN, Nova Serrana, né, eu atuo principalmente nos cursos de administração e contabilidade, eu sou administrador e contabilista, né, também sou especialista em planejamento estratégico, logística e sou mestre em administração. Né, são 30 anos aí trabalhando na gestão de empresas e 15 anos na área acadêmica. Né? Agradeço o convite do Tiago e a pauta que ele propôs para a gente, que é bastante interessante e bastante pertinente. Então, pessoal, a gente, como vocês devem ter visto aí no anúncio, né, na divulgação da live, a gente propôs para o professor Helder, que já está aí também na direção da faculdade, trabalha aí diretamente com algumas empresas, muito competente no que faz, a gente poder conversar um pouquinho sobre os negócios, né, o mundo dos negócios nesse tempo de crise aí, e o que esse vírus, né, esse bendito vírus, esse Covid-19, coronavírus, aí ganhou um monte de nome, o que ele nos ensina. Então, é um bate-papo mesmo, bem informal, para a gente poder levar para a galera aí um pouco de informação, né, pensando aí no que a gente pode tirar de ensinamento desse tempo de crise que a gente está passando, no cenário de Nova Serrana que a gente está. Você trabalha aqui em Nova Serrana também, você tem acompanhado, você tem visto. A gente é um polo calçadista e de alguma forma bem atípico, né? A nossa cidade é uma cidade atípica. E aí, deixa eu só ver o que a Iris falou.
Tá, aí ele está falando aqui, professor, você tá com a live aberta em algum outro celular aí? Não. Não. O seu áudio, eu acho que para eles não está saindo tão limpo. Entendi. Vou tentar mexer Apesar que aqui. mas eu acho que para mim aqui tá, pelo menos por enquanto, tá tranquilo. A gente vai também adequando no decorrer da live. Iris vai nos ajudando aí, viu, Iris? Iris é a nossa blogueira oficial aí, né? Agradecer a presença de todo mundo aí que está nos acompanhando. E aí, eu acho que, como eu estava dizendo, a gente vive numa cidade, num cenário muito atípico, né? Que é Nova Serrana, e o pessoal deve estar, de alguma forma, aí, curioso para saber qual que é, principalmente a sua opinião, o que você pensa sobre os principais ensinamentos que tudo isso que a gente está passando pode nos dar nesse momento em si, né, mas também pós-pandemia, porque a gente acredita, né, que fielmente que isso vai passar, isso vai ter fim, né, e que a gente precisa sair mais forte desse período, desse tempo todo aí que a gente está passando de quarentena, de isolamento. E aí a gente queria saber o que você pensa sobre isso, como é que você está a sua visão, como é que está o seu pensamento nesse período conturbado que a gente tem vivido aí de isolamento, nas empresas que você atua, na própria faculdade também, que você, de alguma forma, é um gestor lá. O que você poderia contribuir para a gente nesse sentido? Olha, Thiago, é um momento muito diferente, né? Nós não passamos por isso em momento algum, né? Então, principalmente para a administração, para o empreendedor, até para o próprio aluno, é um momento de aprender com isso, né? A gente vai ter que aprender, né, alguma coisa, né, no momento ruim, porque não tivemos isso em anos anteriores, claro, nós já tivemos outras crises econômicas, né? Não, foram várias, mas esse tipo de isolamento que a gente, né, está nele e que as empresas estão sofrendo porque não podem abrir, não podem faturar, os funcionários entram em um momento de não saberem se continuam empregados ou se estão desempregados. Como que fica, né, a situação de cada empregado, de cada arrimo de família, vamos dizer assim, principalmente dentro do universo aí de Nova Serrana, que várias indústrias estão paradas, o comércio está parado, né? Como que fica a situação de cada um, né? A gente pode discutir aqui na pauta para frente também qual é a responsabilidade social que cada empresa de Nova Serrana tem dentro do cenário, né, social, né, de Nova Serrana. Ela faz parte da sociedade de Nova Serrana. Se você está ali inserido como empresa, em algum momento você tem que ajudar a parte social também, né? Eu vejo como a empresa como corresponsável também, de alguma forma, de não desamparar esses funcionários, né? É claro que a gente tem que respeitar o momento econômico de cada um, nem todas as empresas estão capitalizadas o suficiente, a gente sabe disso, mas existem recursos, o governo colocou algumas coisas, né? Alguns negócios estavam preparados, outros não, né? O que o governo propõe ajuda de uma certa forma? Ajuda. O que eu tenho pedido é para o empreendedor não desesperar, né? Porque se ele desesperar, ele vai tomar atitudes que lá na frente vão impactar na empresa dele, e o funcionário também tente, na medida do possível, ficar calmo. Porque se ele levar esse pânico que ele está vivendo na empresa dele, ou da demissão dele, ou das férias, para dentro de casa, o pânico vai se juntar com a pandemia. Aí nós vamos ter, né, uma situação de colapso. Ou seja, nós vamos ter um problema econômico, nós vamos ter um problema nas famílias, né, e aí fica mais difícil de resolver. Né, fica bem mais difícil de resolver. Dito do que a gente conversou, Tiago, da pauta que a gente propôs, né, tem uma pergunta sua aqui com relação à burocracia na empresa. É uma das melhores perguntas que tem aqui, né? Existe burocracia nas empresas? Existe. Nós, por nós mesmos, né, o próprio administrador, o próprio dono do negócio, ele começa a criar empecilhos que ele acha que defende ele de alguma forma, né? Vou te dar um exemplo. Hoje os cadastros dentro de empresas são muito bem feitos. Você consulta fontes como SPC, como Serasa, como Registro Positivo, né? Consulta outros fornecedores desse cliente para ver como é a vida de pagamento, a vida financeira dele no mercado de negócios, né?
Então você cria uma burocracia ali para tentar pegar os melhores clientes e não vender para aqueles que não estão bem no mercado. Isso é uma burocracia. Se isso continuar agora, né, vai bloquear um pouco das empresas? Vai. Por quê? Uma ou outra empresa, infelizmente, vai entrar no SPC por algum ou outro motivo. Isso tem que ser analisado de perto. Tem que ser analisado de perto. Se a minha empresa está atrasando energia elétrica, se a minha empresa está atrasando telefone, às vezes ela está pegando o quê? Um recurso, né? Não deixou de pagar folha, mas deixou de pagar energia, vai pagar mais para frente. Ah, negativou, negativou. Mas não quer dizer que a empresa não vai te pagar, não quer dizer que ela não precisa comprar, não quer dizer que ela está quebrada. Então tem que analisar com calma. Pegar o dossiê da empresa e falar, ó, esse eu posso vender, esse não. Esse realmente está numa situação muito difícil e se eu vender, ele vai me colocar nessa situação. Então, essa situação do cadastro é uma situação grave. E outra coisa que acontece, né, em termos burocráticos, nessas épocas de crise, começa a aparecer golpistas no mercado, né, os aproveitadores, né, que aproveita, né, do desespero do empreendedor, né, às vezes o empreendedor, não apareceu uma venda grande para mim, eu vou fazer. Só que ali tem um golpista por trás, bastante calmo na situação de crise, para aplicar esse golpe e a pessoa não receber. Né? Nós temos vários tipos de golpes. O cartão de crédito está sendo um aí do momento muito grande. Então, tem que pensar certinho. Eu vou tirar um pouco da minha burocracia, mas até que ponto eu vou cercar para mim não cair num golpe. Né? Talvez hoje, bem consultado, o cartão de crédito é um bom negócio, parcelar, antecipar no cartão de crédito seja um bom negócio, mas tem que pensar e tem que analisar. Né? Hoje não pode se liberar um cadastro com 2, 3 horas, não. Você precisa de dados, de informação para ver se você pode vender ou se você não pode vender. Tá? Uma outra situação que você colocou para mim é a situação da tecnologia. Né? É uma preocupação sua em relação à Nova Serrana. Pois bem, Nova Serrana, né, você já citou, né, é um polo diferenciado, né, de um segmento representativo, né, sem dúvida. Né? Usar a tecnologia nesse momento para a gente trabalhar com home office, né, para mudar o cenário de venda, é interessante. É interessante. E aí eu volto a dizer que a gente aprende em momento de crise. Por quê? Ninguém lá atrás estava pensando em diversificar a forma de vender. Né? Como que eu posso atingir cliente lá na Argentina sem ter que trazê-lo aqui na feira de Nova Serrana? Eu vou ter que aprender a fazer isso nesse momento. Né? Como que eu vou conseguir convencer um comprador de outro estado sem que ele possa tocar o material que eu estou vendendo para ele? Né? Existem algumas técnicas? Existem. Posso até citar para vocês. Nós temos um aluno aqui que é muito bom nesse tipo de venda. Um ex-aluno da FAM, que é o Lucas, da administração. É um bom aluno que sabe como fazer isso, né, e já vinha praticando isso. Mas tem várias empresas que não praticavam. E fazia o comércio da mesma forma como sempre foi feito. O representante pega, leva, né, vai vender pré-determinados, toda hora lança uma coleção, né? Às vezes é possível que esse representante leve esse calçado para mostrar para o cliente dele, ou seja, o cliente pode tocar, ver qualidade e outras coisas. Hoje isso aí ficou um pouco difícil. Atrelado a isso tudo, né, essa tecnologia, eu tenho que colocar funcionário em home office, aí eu já não acho tão difícil, porque nós descobrimos várias ferramentas que a gente não utilizava. A exemplo do Zoom, né? A exemplo aqui de fazer lives, quase ninguém praticava isso, e a gente passou a praticar e viu que isso funciona. Né? A própria faculdade, nós fizemos lá várias reuniões através do Zoom e tomamos decisões por ali, em tempo real, e isso não era feito antes. É claro que nada vai substituir uma reunião presencial, mas é uma alternativa, é uma alternativa. O funcionário pode trabalhar de casa? Pode trabalhar de casa. O administrativo pode, sim. Financeiro, basta que você dê a ele, né, as condições para ele acessar sistema, né, para acessar banco, né, e que exista um mínimo de confiança também para que o funcionário pratique isso, né, e pratique essa tecnologia. Lembrando que isso é novo para algumas empresas, para outras não. O Google faz isso há muito tempo. O funcionário trabalha em casa no momento que ele quer trabalhar, né, e ele sabe a tarefa que ele tem que fazer e funciona bem, dado aí o tamanho que a empresa é e como as coisas funcionam para ela, né? Então, 2 cuidados aí, né? O cuidado de
tentar colocar o funcionário em casa, mas dando as ferramentas para ele conseguir vender, se for o caso, para ele conseguir fazer o financeiro, se for o caso. E uma outra, né, que Nova Serrana depende, que é a logística. Nova Serrana depende 100% de uma logística, e desses 100% aí eu posso, né, vou chutar aqui, não vou afirmar não, mas 80%, 90% é rodoviário, né? Então Sim. depende aí do caminhoneiro, tá? Ela depende de carretas, né, para transportar o produto dela. E só para quem não conhece bem aí de logística, eu vou só dar um toque para vocês. Às vezes as mercadorias saem de Nova Serrana em carretas grandes de várias empresas. Se eu não conseguir, eu, transportador, não conseguir fechar uma carreta grande, eu vou atrasar essa entrega. Eu vou atrasar até que essa carreta consolide para mim poder sair com ela e fazer a distribuição que é necessária, né, de várias empresas. Outras já conseguem fechar uma carreta única, né? Aí vai depender muito do tamanho do negócio. Mas preocupem também com a logística, porque se transportadora começar a reduzir, aí não adianta só vender, né? Aí você não vai ter transporte, tá? Então, assim, são situações que tem que ser analisada com bastante carinho, para te falar a verdade. O empreendedor, se ele desesperar, ele não vai conseguir mesmo. Uma outra questão que nós debatemos é a flexibilidade. Até que ponto a minha empresa vai poder ser flexível daqui para frente? Eu preciso recuperar. Em um dado momento, que eu não sei afirmar aqui, os negócios vão começar a retomar. Só que eles não vão retomar todo vapor como estava quando parou. Então eu vou ter que retomar aos poucos. Para que eu consiga fazer isso, aí fica a sugestão para o empreendedor, né, começar o negócio com uma certa flexibilidade. Se ele vendia lá com 30 dias, ele pode passar a vender com 30 e 60, desde que a mercadoria dele tenha margem para isso, né? Ele pode trabalhar com antecipação, né, de cartão de crédito ou algo assim, pode, no primeiro momento, para ele poder retomar os negócios dele, né? Se a margem de lucro é muito grande, posso baixar um pouco para que fique mais acessível para meus clientes? Posso também. Lembrando que isso aí é um chumbo trocado. Eu tenho que fazer a mesma coisa com os meus fornecedores. Eu tenho que ganhar prazo, ganhar a flexibilidade dele para equilibrar meu caixa. Porque senão eu vou comprar com pouco prazo, vou perder muito prazo e meu caixa simplesmente vai se extinguir, né? Eu tenho que equilibrar isso. Então, na verdade, nós estamos falando o quê? Na hora que voltar, vamos ter que ser bons negociadores, tanto da parte de compra quanto da parte de venda. E ainda acrescento aí a parte financeira. Eu tenho que saber negociar com meus parceiros financeiros, banco, né, e outros que eu utilizo, né? Eu tenho que saber negociar com eles. Vai ser difícil? Vai. Não vai ser fácil, né? Simplesmente retoma, tudo volta ao normal? Não. As crises não são assim. As coisas voltam ao normal gradativamente, tá? Gradativamente. Aí aqui, Thiago, eu queria entrar com uma ferramenta que não é de muito uso em Nova Serrana pelos empresários, mas ela existe, ela é real e ela funciona. E o nome dela é planejamento estratégico, tá? Se você está parado, está né, com a fábrica funcionando menos, o comércio funcionando reduzido ou nada, é o momento de você sentar e fazer o planejamento estratégico para o final do ano. O que eu vou fazer quando retomar? Ah, eu não sei quando vai retomar. Planejamento estratégico não tem bola de cristal. Eu não adivinho as coisas. Eu acompanho as decisões que estão sendo tomadas pelo poder público, né, por outras empresas, e vou seguindo, né, o meu planejamento, né? Quais clientes eu vou buscar primeiro? Né? São aqueles mais fiéis de muitos anos? São aqueles que eu sei que têm condição? Né? Quais fornecedores nessa hora vão ser meus parceiros? Né? E, definitivamente, qual que é a arma do planejamento estratégico? Criar várias ações para serem feitas no tempo certo para você conseguir essa retomada. Então, fazer o planejamento estratégico agora, é uma sugestão minha, seria muito, muito importante. Se precisar de uma ajuda de um profissional, temos lá na FANS professores que fazem isso, né? Temos alunos que já têm condição de orientar, né? Temos alunos lá em períodos mais avançados que têm condição, né, de orientar alguma coisa assim para os nossos empresários, né? Eles podem ser consultados, né? E a FANS está aberta também para esse empresariado aí que é parceiro de Nova Serrana, né? Quem precisar de ajuda, a gente também está disposto
a ajudar de alguma forma nesse planejamento estratégico que eu estou citando. Para quem não conhece, é só um resumozinho. Eu vou levantar, né, os pontos positivos que eu ainda tenho, que a crise não divulgou. Então, se eu tenho parque industrial, ponto positivo para mim. Eu tenho máquina, eu tenho equipamento, eu tenho homens para trabalhar, né? Então eu tenho um ponto positivo aí. Vou levantar meus pontos negativos. Ah, o meu caixa está zerado. Opa, tem um ponto negativo aí que tem que ser trabalhado com ações. Depois eu vou trabalhar minhas ameaças. Quais são minhas ameaças? Ah, eu tenho ameaça dos meus concorrentes, eu tenho ameaça de entrantes que podem vir aproveitar a situação e se instalar em Nova Serrana para fazer uma competição. E outras ameaças que podem ser até ameaças financeiras, né? Eu não ter recurso para bancar a minha produção, entre outras, que eu também vou criar ação. Mas eu também posso ter oportunidades. Que oportunidades são essas? São oportunidades de vender para outros mercados que eu não olhava, né? Eu sei, né, de empresários que eu já conversei nesse tempo, que não diversificava o segmento. Ou seja, ele só vendia para um segmento, Thiago. O que acontece com ele? Quando a crise vem, ela atinge alguns segmentos, mas outros não. Outros não. Se vocês lembrarem a crise que começou em 2014, e a gente tinha acabado de sair dela, né, o agronegócio não sofreu. Então, quem vende para o agronegócio tem uma saída. E agora eu te falo, o agronegócio está vendendo da mesma forma. Por quê? Porque o supermercado está aberto, o pessoal está fazendo compra, né? Então as coisas estão acontecendo para o agronegócio. Ah, não está acontecendo para outros mercados, né? De calçado, por exemplo. Mas aí fica a pergunta: existe uma fábrica em Nova Serrana que vende calçado para hospitais? Né, que vende um calçado específico, né, para a sala de cirurgia, para a clínica, ou algo parecido, né? Aqui eu estou só levantando hipóteses, tá? Sim. Eu quero o quê? Que o empresário, né, diversifique os segmentos para ele falar, ó, eu não posso ficar só num, né? Se existe um empreendedor em Nova Serrana que só vende para C&A, definitivamente faça outro planejamento estratégico e descubra novos clientes, se possível, diferentes. Como? Existe calçado específico para o agronegócio? Existe. Né? Se eu trabalhasse nesse nicho, com certeza eu estaria fabricando de alguma forma. Claro, respeitando aí as restrições que foram colocadas. O que eu quero dizer é o seguinte, fazendo um planejamento estratégico, você vai descobrir outros caminhos que não só aquele que você trabalhava. Né? E a crise aí, ó, acaba de ensinar que se eu ficar só num mercado, possivelmente eu estou fadado a cair junto com esse mercado. Agora, quando eu tenho outros, eu me apoio em outros. Tá? Isso seria aí uma sugestão. Fazer esse planejamento estratégico, criar ações. E planejamento estratégico é uma coisa muito curiosa. Eu tenho que ser sincero. Então, eu, empresário, eu tenho que virar para mim mesmo ou para o meu sócio e falar, ó, somos bons nisso, somos ruins naquilo. Para que essa sinceridade? Porque aonde eu sou bom, eu vou desdobrar esforços para melhorar mais ainda. Aonde eu sou ruim, ou não sou tão bom, né, eu vou criar ações para me qualificar para ficar tão bom também. Né? As ameaças eu vou identificar para que eu me defenda delas, né, e as oportunidades para eu traçar o caminho. Pode não ser agora, mas pode ser no final do ano. Pode ser no início do ano que vem. Fica aí a dica, né, de usar uma ferramenta, né, fazer um planejamento agora enquanto está parado, para saber o que vai fazer quando voltar. Porque senão, daqui, né, outro chute aí, daqui 10 dias, volta tudo. Aí você vai pensar o que você vai fazer? Não, você tem que estar pronto. O empresário tem que estar pronto. Ó, vai voltar, eu sei o que eu vou fazer. Mesmo que essa decisão seja fechada. Mas ele tem que saber o que ele vai fazer. Né? Eu acho que o que não pode ter são decisões prematuras, decisões de fazer demissões em massa. Eu acho assim, respeito qualquer empresário, ele é dono do negócio dele, nada melhor do que ele para entender do negócio dele, só que decisões precipitadas podem levar a caminhos ruins. Então, faz o planejamento estratégico primeiro. Se lá tiver uma ação de demissão, então vamos fazer. Né? Vamos fazer. Por nossos alunos aí que estão, e ex-alunos, né?
que eu posso dizer? A melhor hora, né, para se qualificar é agora. Por quê? Se alguém perdeu o emprego, se alguém está se sentindo ameaçado, né, de perder o emprego pela crise ou algo mais, né, você tem que se qualificar para conseguir disputar um emprego depois. Tá? Não estou falando só em nome da FANS, não, porque deve ter outros aqui que estudam em outras faculdades, universidades, né? Aqui eu estou falando em nome, né, do estudo, no nome do aprendizado, no nome do currículo. Né? O currículo de vocês precisa estar ativo, né? Nada melhor o Tiago aí para falar para a gente aí de recursos humanos, o currículo tem que estar ativo. Para quê? A hora que tiver, né, uma disputa maior do mercado, porque o mercado vai retomar, né? Quais serão os contratados, Tiago? Quem está com o conhecimento atualizado aí, né? E quem, de alguma forma, pensou e planejou estrategicamente, como você mesmo vinha dizendo, nesse período, a sua própria carreira. Né? Então, quem estagnou ou ficou para trás vai ficar fora. Tá. Vejam bem, né? Eu não estou falando que o pessoal vai perder emprego, não é isso não. Eu só estou falando que quem está mais qualificado, né, sai na frente na disputa, né? E uma outra coisa que acontece também, né, muito, né, em época de crise, é a questão de a pessoa se tornar empreendedor, né? A Sim, pessoa descobre que ela tem um talento, né? Isso é incrível em época de crise, né? A pessoa descobre que tem um talento ou necessita, né, de montar algo, né, porque perdeu o emprego ou por um outro motivo de força maior, e começa um negócio. E começar um negócio não é simplesmente tocar o negócio. Ah, eu vou começar um negócio na minha casa de distribuir marmitex. Tudo bem. Até um pequeno negócio precisa do mínimo de planejamento, do mínimo de conhecimento. Tá? O mínimo. É tão engraçado, né? Atrelando eu querer ser um empreendedor ou querer disputar melhores vagas com a faculdade, né? O que a faculdade te dá? Né? Principalmente no caso nosso, que somos 100% presencial. A oportunidade de diálogo. Né? Nós, professores, aprendemos com os alunos. Por quê? Porque eles trazem uma experiência muito rica de dentro da indústria, de dentro do comércio, de práticas que, às vezes, nem livro está escrito. Né? E a gente aprende com isso. E, ao mesmo tempo, a gente tenta passar a nossa experiência também, né? E ali surge uma troca, que é o ápice da aula. Né? Surge uma troca. O que é melhor fazer em determinado momento? Então, não abandonem estudos nessa época. Né? Não abandonem conhecimento. Se está tendo uma live, participa da live. Se está tendo um cursinho e eu posso fazer, faça o cursinho. Né? E mantenha o currículo em dia. Para quê? Para você conseguir disputar um emprego, para você poder disputar um mercado ou montar o seu próprio negócio. A gente sabe que Nova Serrana tem essa tendência, né, Tiago? Nós temos sim. alunos e ex-alunos que são empresários. Né? Isso aí a gente já sabe. E a gente aprende muito com eles, né? E a gente também acredita que a gente consegue fazer belas trocas dentro da sala de aula, dentro dos eventos que a gente faz, para fazer, né, esse empresário melhorar a cada dia. Né? Às vezes a gente está em sala de aula, o aluno faz uma pergunta de uma dúvida, ou traz essa dúvida dentro da empresa, né, de dentro da empresa, a gente tenta achar ali a solução juntos, né, porque o professor nunca é dono da verdade. Né? Muito pelo contrário, é aquilo que eu falei no início, muitas das vezes chega para a gente algum tipo de experiência nova que não está escrito em livro nenhum, que você não viu em livro nenhum, mas que funciona dentro da empresa. E se funciona, tem que ser analisado de perto, tem que ser aproveitado por outros. Não é isso? Então, essa troca é muito importante. Mantenham-se ativos aí, alunos e ex-alunos. Tá? O empreendedor, planejamento estratégico. Por quê? Porque isso é importante para você saber que rumo você vai tomar. Tá? Voltando lá na responsabilidade social das empresas. As empresas devem fazer alguma coisa para o seu funcionário? Se possível, sim. Todos nós, de uma forma direta ou indireta, temos responsabilidade
né, social com aqueles que trocam informações, né, que pertencem ao nosso grupo de relacionamento. No caso, as empresas aí, elas estão instaladas em Nova Serrana, pertencem à sociedade de Nova Serrana, né, o sentido de pertencer aí é de ser do mesmo local, né, a fãs da mesma forma, né, então todos têm que fazer um pouquinho para quê? Para que as coisas voltem mais rápido ao normal, né? Então, mas a empresa também tem a pontinha dela lá, o que ela puder fazer, faça. Empresário que está me vendo, se puder fazer mais, faça. Sabe por quê? Depois isso vai virar a seu favor. Com certeza que vai. Lá dentro do planejamento estratégico, a hora que eu citei ponto forte, um bom, né, time de funcionários é um ponto forte muito grande. Muito grande. Você pode ter máquina velha, mas se você tiver funcionário bom, as coisas acontecem. Não adianta ter máquina nova e funcionário ruim. Tá? E o funcionário ele só é bom quando ele entende que a empresa está com ele e ele está com a empresa. Tá? Então, se puder fazer, faça por ele. Faça por ele, porque ele precisa nesse momento e ele pode corresponder lá na frente a hora que a empresa tiver com o planejamento dela todo engatilhado, né, para voltar a ter os recursos que ela tinha, voltar a ter as atividades normais que ela tinha. Tá? Tiago, surgiu mais alguma dúvida aí? Alguma pergunta no chat, alguma coisa? Eu queria aproveitar a sua fala, Helder, porque eu acho que ficou bem marcante, assim, de tudo isso que você contribuiu para a gente, né? Primeiro que essa questão do planejamento estratégico, eu também percebo isso aí no cenário da cidade e vejo também que muitas empresas foram pegas de surpresa, né, nesse sentido, porque talvez não tinha aí o costume ou uma cultura, né, de criar um planejamento estratégico. Claro, todas possuem o seu planejamento, né? Nenhuma empresa que está aí há muitos anos e conseguindo se manter no mercado não se manteria se não tivesse um planejamento. A gente está falando aqui de planejamento estratégico, né? Que existe uma outra particularidade, que é justamente pensar estrategicamente no que o meu negócio pode melhorar ou o que pode ser ameaça. E aí, muito ligado a isso, eu percebo uma ausência, talvez diante aí de algo muito inesperado, de algo que de alguma forma também ganhou muito a mídia, que foi essa pandemia, uma questão de uma crise mundial, né, não é só no nosso país, e talvez assustou, assustou, né, muitos de nós, e muitas empresas optando pelo desligamento em massa, mão de obra, inclusive num cenário que num contexto que a gente sabe que é carente, né? Nova Serrana é uma cidade que acolhe muitos trabalhadores do Brasil inteiro e agora até do mundo, porque a gente já tem aí muitas pessoas de outros países chegando na nossa cidade, compondo, né, a mão de obra das empresas. Mas, ao mesmo tempo, uma carência também de mão de obra qualificada, vamos dizer assim, né? Então, muitas empresas optam por treinar e ensinar esses trabalhadores que chegam. E aí eu fico me questionando, queria que você também completasse essa reflexão, se essa ação, né, desse desligamento em massa, do quadro funcional durante a crise, se não pode ser, de alguma forma, um caminho meio que vamos dizer assim, não incorreto, porque como você mesmo disse, cada empresa toma a ação que acha que é mais pertinente a ela, né, dentro do cenário. Mas eu fico pensando muito, principalmente como profissional da área de gestão de pessoas, o quão isso vai ser de alguma forma impactante lá na frente, né? Quando a gente precisar retomar, porque a gente vai retomar, a gente espera e tem esperança nisso, espero também que seja com força total, né, porque a nossa cidade merece. Mas eu me preocupo muito com o que vai ser essa retomada diante de tantas empresas que desligaram seus funcionários, talvez sem esse planejamento estratégico, né? Sem talvez olhar lá na frente, sem imaginar qual vai ser esse cenário quando retornar, e de alguma forma me causa uma certa preocupação. Eu queria saber o que você pensa disso também, né? Se talvez aí um dos ensinamentos que o Covid-19 nos traz é justamente isso que você colocou. Eu achei muito bacana, principalmente para o Senado de Nova Serrana, os nossos alunos, né, que estão aí estudando administração, ex-alunos que de alguma forma também estão atuando aí no mercado ou montando seu próprio negócio. Acredito que essa
ferramenta do planejamento estratégico ficou, pelo menos para mim, nesse nosso bate-papo, muito marcante. Né? Pensar nesse planejamento estratégico, pensar em algo a longo prazo, pensar em pontos fortes, pontos fracos, ameaças. Eu queria que você pudesse completar de alguma forma assim, o que você pensa dessa conexão, né? Essa demissão em massa do quadro de funcionários, ligado talvez a uma ausência desse planejamento estratégico, diante de algo tão novo que nos aconteceu, como você mesmo disse. Tiago, você fez duas colocações aí. Antes de comentar, eu vi que nosso ex-aluno Lucas entrou aí, nós citamos, sugiro Bacana. Né, fazer uma live com ele, ele deve estar escutando aí, sobre a venda virtual, tá? Eu acho Beleza. que é bem pertinente, ele deve estar escutando. Já está convidado aí, viu, Lucas? Depois eu te mando uma mensagem lá no Twitter para a gente conversar sobre essa live. Eu quero até assistir essa live, tá? Para a gente não delongar, né, muito, né, e eu queria fazer uns comentários aqui, né, e você me perguntou o que fica de lição aí, né, Tiago? Sim. Aconteceu, nós estamos no olho do furacão, nem todos têm planejamento, nem todos sabem o que faz, para onde seguir, né, que caminho tomar, quando isso vai retomar, né? O que é importante, né, e que fique gravado aí para a gente aprender com isso e não deixar acontecer de novo. A maioria das pequenas empresas aí não estavam preparadas para o que está acontecendo hoje. Isso é fato. Não estavam preparadas, às vezes já viviam um momento ruim e como estavam com esperança de uma economia melhorar esse ano, porque eu conversei com várias pessoas no final do ano passado, a tendência, não, 2020 vai ser legal, 2020 a gente vai recuperar, né? Todo mundo estava dessa forma. E de repente vem esse balde de água fria e as coisas não acontecem. Primeiro vem, né, uma série de coisas em janeiro, cerveja estragada, depois vem chuva, né, e isso afeta de uma forma direta ou indireta, afeta, né, o comércio, afeta pessoas, aí depois entra, né, o Covid-19, é uma turbulência de coisa, e o microempreendedor e o de pequeno porte não estava preparado para isso. E ele vai ter que passar a preparar, né? Porque, às vezes, como é que o empreendedor pequeno pensa? Eu sou pequeno, não preciso fazer certas coisas, não. Precisa sim, ele precisa planejar, né? Ele precisa treinar funcionário, né? Para quê? Para ele poder enfrentar essa crise que está acontecendo, por exemplo, né? Eu preciso aprender a fazer um caixa, eu preciso aprender a equilibrar minhas finanças, mesmo eu sendo pequeno, né? E aonde que ele encontra isso? Buscando um contador, né? Na contabilidade ele já consegue bastante informação, contratando, né, um administrador, um gestor que saiba aplicar as ferramentas para que ele se proteja, né? Vai passar essa crise agora, não vai ter outra? Não, vai ter outra sim, eu não sei precisar quando, mas vai ter, né? Volta e meia tem uma crise né, devido a alguma coisa, ou é dos Estados Unidos para cá, ou é da China, ou é do próprio país, ou é política, né? Alguma crise tem e afeta principalmente o pequeno. Então ele tem que se preparar e se resguardar para isso. E se acontecer, ele consiga, né, sobreviver o tempo que perdurar essa crise, né? Muitas dessas empresas não começaram a usar tecnologia, né, ou não usavam antes da crise. Aí tiveram que aprender em cima da hora a usar tecnologia, né, tipo reuniões online, né, alcançar seus clientes por outros mercados, por venda virtual, né, tiveram que aprender isso. Só que isso já deveria fazer parte da rotina dessas empresas. Já deveria, né? Se tivesse feito um planejamento, eu vou ter venda física, mas eu também vou ter venda virtual, né? E isso já estaria estruturado. Mas não, alguns não tinham, né? Não estou aqui culpando, estou só fazendo a colocação para que, né, aprendam com isso e criem, né? Mesmo depois da crise, eu continuo tendo meu mercado virtual. Por quê? Porque existe um nicho de pessoas que compram nesse mercado. E a gente só aprendeu a alcançá-los no momento de dor, né? E tem que ser a todo momento. Então, que fique aí, use a tecnologia, use. Mesmo que as coisas voltem ao normal no final do ano, usem a tecnologia. Continua vendendo à distância, né? Continua usando recursos de cartão de crédito, pagamento por link, por exemplo. Isso não se fazia, agora começou a falar isso, Thiago.
pagamento por link. Meu cliente está lá no Paraná, não tem como passar o cartão aqui. Como eu também não tenho uma loja virtual apropriada, porque eu não estava preparado para isso, mas eu posso mandar um link para ele preencher, me devolver, eu vou receber da mesma forma, né? Então, algumas coisas que a gente vai aprendendo em momento de crise que poderia estar implantado, às vezes não custa muito, não estava, por quê? Porque parecia estar tudo tranquilo. E quando está tudo tranquilo, né, a gente acha que está dominado, eu não preciso fazer nada, eu tenho meus clientes aqui, tenho meus fornecedores, funcionários trabalhando direitinho, está tudo tranquilo. Só que a hora que a crise chega, aonde está meu planejamento? Não tem. O que eu vou fazer agora? Não sei. Né? É isso que aconteceu. E a última dica é aquela dica que eu falei no início. Diversifica os segmentos que você atua. Né? É claro, o maior segmento de Nova Serrana é a fabricação de calçado, mas para quem eu estou vendendo? Quais mercados eu estou atingindo? Porque se eu ficar só com um mercado e esse mercado fechar, eu vou vender para quem? Né? Então, se for possível, se o meu parque fabril tiver condições de ampliar, de mudar, de diversificar a forma de fazer produtos, façam isso, né? Que eu continue tendo 70%, 80% dos clientes que já existem hoje, mas já consegui criar 20 que não existiam antes da crise. Né? Esses 20 eu vou continuar seguindo com eles, porque em determinado momento ele vira 40, em determinado momento igual uma crise ele me salva, né? Então, diversificar seria a palavra. Então, fica duas. Diversifica seu negócio, faz um planejamento estratégico e valoriza seus funcionários. Né? Isso aí é um caminho, né, para retomada, um caminho para virada. Né? Seria essa aí a sugestão. O Helder, e eu acho legal quando você traz, porque você falando aí, eu lembrando, né? Somente dessa questão de Tiago, aproxima um pouquinho do aumentar, áudio, talvez, hein? O meu áudio. Melhorou agora? Melhorou. Ah, beleza. Enquanto você falava, eu estava lembrando, principalmente dessa questão que você colocou sobre abrir um pouco do leque do ramo, né, de atividade, as empresas apostarem em outras atividades, ou do próprio produto, ou então produtos diferentes. Eu lembro que na minha época, quando eu estava cursando, né, um curso de administração lá na França, e eu lembro do professor Betão, né, saudoso Betão, ele já sinalizava isso. Eu acho que em meados de 2013, que eu tive aula com ele, né, eu formei em 2015, então foi 2013 mais ou menos. Na disciplina de economia, ele já sinalizava uma certa preocupação dele, né, ele não mora aqui, mas mora próximo, dessa questão da atividade em massa industrial em Nova Serrana do calçado. Então, ele já puxava um pouco da atenção da gente, dessa preocupação de, às vezes, abrir mercado, abrir campo, né, o município, para outras empresas, ou os próprios empresários da cidade também abrir espaço e pensar em possibilidades de atividades diferentes, para a gente não ficar tão reféns, né, de um só ramo de atividade. Então, acho muito bacana quando você traz isso. E a questão da tecnologia, porque eu percebi muito isso nesses últimos dias. Né? No nosso cenário atual, aqui em Nova Serrana, as empresas um pouco até desesperadas, porque o vírus nos pegou de surpresa. Então, ele não avisou que ia chegar, né? De alguma forma, então não deu tempo de você planejar estrategicamente como você faria, por exemplo, os trabalhos home office. Então, muita empresa, às vezes, não estava preparada tecnologicamente, né? Não tem, às vezes, um suporte de TI interno, teve que buscar fora. E aquela correria toda para adaptar, né, o maquinário e os próprios profissionais. Né? O quanto a gente também está se reinventando, o quanto a gente está aprendendo a usar ferramentas que até então a gente não utilizava e que a gente está percebendo o quão são úteis dentro do nosso contexto de trabalho, dentro do nosso contexto dentro das empresas, o quanto tem facilitado de alguma forma também, e o quanto tem mostrado que é possível. Né? Hoje você, às vezes, como forma até de benefício, eu vejo dessa forma. Então, até então, a gente não tinha pensado, por exemplo, eu não sei se você vai concordar comigo, uma gestante. Né? Ela, no atual cenário que a gente vive na cidade, até então não tinha se pensado nisso. Ela terminou a licença dela, volta a trabalhar. Né?
E a gente sabe o quão é importante, às vezes, estender um pouco dessa licença, e por vezes não é possível, não é possível estender a licença. Mas agora a gente começa a pensar que é possível, às vezes, eu flexibilizar isso para ela, né? Ó, você tem que voltar ao trabalho, mas você trabalha no setor administrativo, por exemplo, no setor financeiro, no setor... eu vejo que qualquer setor administrativo é possível fazer isso. Então você vai trabalhar de casa, né? De alguma forma você ainda pode ficar com seu filho, talvez você não precisa... Eu acho assim, o quanto isso tem sido, para mim, pelo menos, da área de gestão de pessoas, valorizado, né? Possibilidades do uso da tecnologia em nosso favor, em favor do nosso trabalhador, do nosso funcionário que está dentro das empresas, uma gestante, né? Uma pessoa que às vezes fez uma cirurgia e a Previdência já ordena que ela volte a trabalhar e a gente percebe que talvez ela ainda não tem total condições de saúde de voltar. É possível, às vezes, fazer um trabalho dentro de casa. Então, eu acredito que essas dicas que você deu, Helder, são de tamanho, assim, importância e relevância para a gente poder pensar, refletir, né, principalmente nesse pós-pandemia. Como que a gente vai fazer? Eu tenho conversado muito com profissionais da área da psicologia também e pensado muito assim, a gente não pode sair desse momento diferente, igual, né? Temos que sair diferentes, e diferentes para melhor, em todos os sentidos. Né? Então, pensando aí no nosso empresariado, né, o pessoal que está nos acompanhando, os nossos alunos, ex-alunos, professores, a gente precisa pensar nisso. A gente tem que sair desse período, dessa situação, pessoas melhores. Né? E eu acho que tudo isso que aconteceu tem nos valido muito, pelo menos, essa reflexão, né, do quanto a gente precisa olhar lá na frente. Eu queria te fazer uma pergunta, porque como é da sua área, você já está mais aí antenado nisso também. É possível, então, professor, a gente pensar numa previsão, uma construção de... óbvio que crise, pandemia, né, como veio agora, a gente não prevê, é igual doença, né? A gente nunca sabe quando vai bater na porta. Mas é possível pensar dentro do planejamento estratégico, visando uma possível, né, crise ou uma possível dificuldade desse tamanho, por exemplo, e criar ferramentas, criar estratégias dentro do meu contexto, do meu negócio, para enfrentar isso caso aconteça? Por exemplo, você acha que é possível ou eu estou viajando um pouco na maionese? Ô, Tiago, o planejamento estratégico, né, ele pode ser feito agora, no meio da crise, igual eu sugeri, né, que ele seja feito, que ações sejam construídas, né, o que não pode acontecer é a retomada vir e o empresário não saber o que ele vai fazer, que caminho ele vai tomar. As ações têm que estar prontas, né? E, se é possível, né, o planejamento estratégico a gente trabalha com o futuro, né? É difícil precisar, né, se vai ter outra crise ano que vem, no final do ano, é difícil. A gente tem que ir acompanhando, né, a economia para poder saber o que vai acontecer. Mas é possível você criar ferramentas onde você vai equilibrar faturamento com caixa, né, se preparar caso algo aconteça, né, fazer uma conta lá, quanto eu tenho que ter de caixa para me suportar X meses, né, porque o meu negócio às vezes é sazonal. É uma pergunta. Você pode criar isso? Pode criar ações para isso, né? Não se pensava nisso antes, então passe a pensar. Passe a pensar, né? Programe seu ano. Então, nós vamos fazer ações agora para terminar 2020, porque nós estamos com crise. Para 2021, né? Aí sim, vou simular, né, vendas baseadas em históricos, né, que eu já vendi no passado, né? E baseado nessas vendas, eu vou ver que impostos eu tenho que pagar, né? E vou criar caixa principalmente para isso, né? Eu prego muito para os meus alunos de contabilidade. Não adianta fazer guia bem feita e entregar para o empresário se ele não tem o dinheiro para pagar. Então, é uma consultoria. Então, empresário, vamos conversar. Dia 25 vence o seu PIS e COFINS, né? Então, vai ser baseado em quanto? No faturamento que você está me dizendo que pode obter, né? Baseado nas suas compras, nas suas vendas, no caso do débito e crédito. Mas, eu tenho que fazer isso antes. Não basta, dentro do mês, eu fazer uma guia e entregar para ele pagar, né? Então, o empresário, eu acho que ele precisa muito mais de um consultor contador do que simplesmente
fazer a contabilidade e administrar papel para ele, né? Isso aí tem sistema e pessoas boas para fazer. Agora, essa consultoria próxima aí ajuda a salvar muita coisa. Reunião de mesa em empresa hoje é o dono, o gestor, o contador, o chefe da produção, o chefe da logística, o chefe de pessoas, né? Para quê? Para que as decisões sejam tomadas em conjunto. Vai prejudicar algum desses pontos? Se for, vamos analisar. Né? Não é simplesmente, né? Claro que a pessoa de vendas vai ter que estar junto também, não é só vender, eu tenho que entregar. Para me vender, eu tenho que fabricar, eu tenho funcionário e máquina suficiente para isso, tem que pensar nisso tudo. Isso é planejar, né? E isso dá para fazer a qualquer tempo. Uhum. Bacana, Helder, muito bacana. Então, Helder, a gente está caminhando aí também para o final, porque a gente tem um tempo limite aqui no Instagram, né? Senão ele encerra. Mas eu só queria dar uma dica para o pessoal, porque eu estou interagindo aí aqui no Instagram, no WhatsApp também. A gente está com um aluno nosso aí, que é o Jolimar, do 5º período, né, salvo engano, de ADM, e ele está dando um toque aqui para o pessoal também, caso precise, né, para buscar a Sala Mineira de Nova Serrana, que é situada na prefeitura. Né, é uma sala, um espaço, né, na verdade, destinado aí para o microempreendedor. Então, o pessoal que está aí já querendo empreender ou já é um empreendedor, também pode contar com esse suporte lá na prefeitura. Né? Então, depois liga lá, busca saber mais informações. Eu queria pedir desculpa para o pessoal aí também, a nossa primeira live, então talvez algum problema técnico, né, do áudio aí, mas depois acho que a gente conseguiu acertar e ficou bacana. Agradecer a presença do pessoal que está aí com a gente, convidar o pessoal para a próxima live. Amanhã a gente tem uma live bacana também com a professora Jane Chile, que é advogada, especialista aí na área do empresariado e também na área trabalhista. Então acho que vai ser uma discussão bacana, o pessoal está com muita dúvida também nessas questões. Então entra com a gente aí, amanhã às 19 horas. Agradecer alguns professores que eu fui vendo, então talvez eu esqueça algumas. Eu vi que o professor Carlos está com a gente, a professora Jane também está aí, o professor Reginaldo, né? Então, para a gente, a gente fica lisonjeado com a presença de vocês, acompanhando esse bate-papo. Te agradecer, Helder, profundamente. Você sabe da admiração que eu tenho pela sua pessoa, né? Não só como gestor, mas também como professor. Você é uma inspiração e pela sua disponibilidade, por, né, estudar, preparar o material para a gente bater esse papo aqui, separar um horáriozinho aí para conversar com o pessoal. Então, muito obrigado, de coração. E eu acho que o pessoal depois pode deixar para a gente lá na página, né, do ADM.fans, os comentários, ou alguma dúvida também que a gente depois consiga tirar. A gente vai pedir o pessoal do TI da faculdade para subir esse vídeo também para o YouTube. Então, depois, se alguém quiser acessar, né, e ver de novo, vai ser possível. Mas eu acredito que foi um momento muito rico, de muito aprendizado e único, assim, nesse contexto que a gente está vivendo. Então, muito obrigado mesmo, viu? Tiago, eu que agradeço, parabenizo aí pela iniciativa sua, né? Nós já são 2 cursos da FANS que estão fazendo essas lives, e eu acho que é importante para quem está assistindo, né, para os nossos alunos, ex-alunos, para o próprio empresário. Coloco aí o conhecimento da FANS dentro do possível para ajudar esses empresários também, entendo a situação deles perfeitamente, né, é uma situação super difícil, mas estamos lá, o que a gente puder fazer para ajudar, né, podem nos solicitar, que o que for possível vai ser feito, tá? Amanhã também estou acompanhando a live da professora Jane, né, e vou acompanhar o resto da semana também, viu? Parabéns, obrigado ao pessoal que nos escutou, que nos viu aí, né, e que amanhã também, né, tenhamos o mesmo prestígio ou mais, né, e durante a semana também a gente vai conversando, tá? Muito isso obrigado. Aí, obrigado, Joel. Obrigado, pessoal, um forte abraço, um beijo no coração de vocês aí, fiquem em casa, né, é o momento da gente poder se cuidar de alguma forma aí, e fica aí, como o professor Helder mesmo colocou, o convite para quem ainda não é nosso aluno ou não conhece a nossa faculdade. Quando passar tudo isso, as portas estão abertas lá para vocês chegarem, conhecerem e, quem sabe, vir aprender um pouco com a gente também e nos ensinar, como o professor Helder mesmo falou. A gente também aprende muito com os nossos alunos, então vamos fazer essa troca bacana aí, né? E amanhã a gente está junto, então, professora Jane Shirley,
nos prestigie, entra na live, divulga para o pessoal e vamos conversando no decorrer da semana, porque a gente tem muita coisa legal para bater um papo bacana aí também. Professor Helder, um abraço, fica com Deus, obrigado e até qualquer hora, viu? Até mais, pessoal.